Vamos lá, galera! Tudo bem? Calma, Felipe Gamba retorna na próxima segunda-feira, né? Por enquanto, vamos levando aqui o nosso Donos da Bola na TV, no YouTube e também na Rádio Bandeirantes 94,9 FM. Gente, muitos assuntos, né? Hoje é apenas dia 2, mas que coisa incrível, né? Eu acho que está passando rápido. Semana que vem já há a reapresentação dos nossos clubes. Que beleza, né? E eu estou suspeitando que esta semana teremos grandes anúncios. Até porque, né, tá demorando, é ou não é? Mas não é por causa disso que não temos informações que pipocaram ainda antes da virada do ano. Por exemplo, coloca no ar a nossa enquete pôquer aí, Pedro Oliveira. Pôquer transformando vidas com o esporte. Nós queremos saber de você. A direção do Grêmio acerta em não renovar com o Luan? Sim, não consegue mais render. Ou não poderia ter espaço no gauchão. Ah? Vamos lá, você participa, embora, né? Depois nós vamos falar sobre isso aí, né? Eu acho que o Grêmio até queria que ele jogasse o gauchão, mas talvez ele não quis esse pequeno, curto espaço de renovação. Vamos detalhar daqui a pouquinho. Mas antes, tem reunião. Ou hoje ou amanhã, mas tem reunião. E é do Inter por Borré. É isso, Michele Silva, boa tarde. Boa tarde, Ribeirinho, a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola na TV e na Rádio Bandeirantes. Sim, tem reunião pelo Borré. A reunião é para acertar uma das pontas do negócio. Uma reunião entre Borré e o Werder Bremen da Alemanha. Inclusive, a gente tem a entrevista coletiva do diretor esportivo do Werder Bremen, que confirmou o interesse de clubes pelo Borré, mas disse que não é bem assim com relação a esta liberação. O Inter já está acertado com a Eintracht Frankfurt, já também está acertado com o jogador, falta agora combinar com o Werder Bremen, clube para o qual Borré está emprestado. Pois então, vamos lá. Lucas Colar, o que é que tá, qual é o gato nessa tuba ou não tem nenhum? Eu acho que é uma questão de tempo. Primeiro, boa tarde, um feliz ano novo a todos, né, mais uma vez. Quanto ao Werder Bremen, porque há uma informação que está um pouco difusa. Alguns dizem que há uma cláusula de liberação, o próprio empresário do jogador diz isso, o próprio empresário às vezes diz outra coisa, né, que não tem essa cláusula de liberação. Então acho que o que está pendente é a viagem do Rafael Borré à Alemanha para acertar com o Werder Bremen, chegar na mesa e dizer, ó, tem uma proposta do Inter, o Frankfurt já comunicou vocês e agora já estou pedindo a liberação. Não faria sentido o Werder Bremen buscar um outro jogador, se fala na contratação do Pizarro, jogador do Colo-Colo, para o clube alemão. O Frankfurt já ter aceitado, né, a proposta do Internacional, o próprio empresário falar em avanço significativo. Então, sinceramente, Ribeiro, eu acho que é uma questão de tempo, pelas informações que temos, pelas informações que vêm da Alemanha, para que o Borré seja de fato anunciado pelo Inter. Tem alguém do Inter, Lucas Dias, que se dirigiu a Frankfurt? Ou a Bremen? Ou não? Sabe, Ribeirinho, boa tarde para ti, Colar, Diogo, todo mundo que está nos acompanhando. Um ótimo, feliz ano novo para todo mundo que está nos acompanhando. Que alegria. Que eu estava conversando com algumas pessoas antes da virada do ano e eu perguntei, inclusive, dá para fazer um movimento, por exemplo, que o presidente fez quando ele foi para a Alemanha, Sim, justamente para tentar o Rafael Borré, para tentar o Alário e fechar com o Arangues, depois foi para a Turquia para fechar o Eder Valencia, o Luiz Adriano, e eu ouvi que dá para fazer pelo tamanho do negócio, e a gente sempre ouviu isso na época, quando o presidente foi lá no mês de fevereiro, ele falava, o nome dessas contratações, o tamanho dessas contratações pede isso, e eu acho que está pedindo isso pelo Borré. Só que, claro, não faz sentido o Inter viajar sem o Borré confirmar que conseguiu a última ponta do negócio, que é uma liberação, se é que precisa de fato da liberação, e essa informação e essa questão que o Colar falou agora, se há ou não essa cláusula, é importante. Agora, tendo a sinalização positiva depois da reunião do Borré com o Werder Bremen, o presidente tem que pegar um avião no outro dia e ir para a Europa. É uma questão de leitura, tá, Ribeiro? Para mim não faz sentido não ter a cláusula se o Werder Bremen está buscando um atacante e o Inter iniciar essa tratativa pelo Borré. E a informação do Bill de hoje é essa, né? Aí o Inter vai, acerta com o Frankfurt, acerta com o Borré. E se o Bremen diz, não, ele vai ficar aqui até a metade do ano. Qual é a informação do jornal Bild? O jornal Bild, ele já tinha repercutido ontem, falando sobre o Borré, e hoje, pela manhã, trouxeram a informação de que, de fato, o Werder Bremen já está entendendo que vai perder o Borré. Tanto que, vamos lá, se eu não me engano, se reapresentaram hoje, né?
os alemães. Isso. Então, se eles se reapresentaram hoje, o Borré não se reapresenta hoje, e quem sabe ele vai aparecer lá hoje para a reunião, ou vai aparecer amanhã antes de se reapresentar, treinar no campo lá na Alemanha, para mim fica claro. Por que o Borré tem uma regalia, entre aspas, que os outros não têm? Possivelmente porque ele vai acabar se reunindo nas próximas horas para depois se reapresentar no campo ou não. Eu estou aqui pesquisando no meu celular. Sim. 13 rodadas do campeonato alemão. Né? Aconteceram, obviamente, até aqui 13 rodadas, 10 jogos iniciados, ou seja, 10 partidas como titular do Rafael Santos Borré com o Werder Bremen. Eu fiz essa pergunta para o Bruno Soares, na Rádio Bandeirantes, e passo aqui para o Lucas, que são os melhores repórteres de Inter que eu conheço. Não é verdade, mas espalha que Por ajuda bastante. Por que diabos o Werder Bremen não quer o seu titular? Mas aí que tá, é uma questão que Porque, assim, só corrobora que a cláusula existe. Porque assim, me parece estranho, no mínimo estranho, que o titular do time não vai ficar. Ou que um clube do Brasil, e aí eu acho sensacional, eu gostaria de usar outra expressão, mas eu não posso, porque estamos em TV aberta. Beleza. Mas eu acho sensacional que um clube brasileiro tenha a capacidade financeira de superar um europeu. Seja ele do tamanho que for. Mas olha, não é só agora. O Valência veio pro Inter para fazer o contrato da sua vida. Não, mas daí é salário. Aí é salário. Salário é uma coisa. Uma coisa é tu pagar um salário que o cara não ganha na Europa, porque a gente sabe que na Europa tem percentuais de desconto, de impostos Mas e no tudo Valência mais. não apareceu nenhum clube fazendo uma proposta. Talvez diga mais sobre o Valência do que sobre o Isso futebol me europeu. pareceu uma crítica. Podemos debater em Senhor, outro mas momento. O Borré é a criticando mesma as coisa, né? Não, eu só tô O perguntando Borré por que tem o clube o europeu não- River. Eu até não fiz essa pesquisa mais a fundo, mas eu não lembro de grandes contratações no montante de dinheiro do Werder Bremen, por exemplo. Não, é que 5 milhões de euros me parece uma bagatela para qualquer clube europeu. Pelo Borré, Para eles, talvez? Para nós é uma coisa absurda. Olha o que a gente está falando aqui. Meu Deus, o Inter vai pagar 27 milhões de reais no jogador. Eu acho sensacional. Não, mas já, o Inter já pagou pelo Wanderson 4 milhões e meio. Ah, em 200 parcelas. Bom, aí eu Entendeu? não sei. Eu só sei que Eu assim, só acho estranho Tá, o que eu acho que estranho? o clube que tem um titular aceite perdê-lo. O que eu acho estranho? Vocês lembram que o Werder Bremen, Onde jogou o Gustavo Neri. Tu tá vestido de Werder Bremen hoje. isso aí, isso é uma homenagem ao Juventude, na verdade, mas tudo bem. Juventude. O Werder Bremen, ele simplesmente coloca no final de ano uma entrevista com o seu atacante titular. E na virada do ano, projeta a próxima temporada com o card com o Borré na capa. Para que isso, então, se vai perder o Borré? Um engajamento daqui a pouco, né? Engajamento. Não, das Isso é um duas tiro umas. no pé. Das Engajamento, duas tiro umas, no pé. das duas uma, Ribeiro. O Borré tá aproveitando o hype que tá se falando do Borré e que tal, legal. tudo O certo. Borré não, né? O Werder Bremen. O Werder Bremen, perdão. E a outra questão, tu conhece outro jogador do Werder Bremen? Não, nós somos É porque não tem ninguém conhecido. Não, Pô, é aí porque... ele foi muito bem. Não, é porque não tem ninguém conhecido. É óbvio que eles vão botar o grande jogador do time. Nós estamos com algumas dificuldades. É que nem o Inter colocou o Alan Patrick pra mensagem de Natal. Mas, não, Elenco mas do Werder daí, Bremen. mas daí o É o principal Inter jogador. tem vários jogadores Não, conhecidos. então esse é o contexto. O Werder Bremen não tem. Então é natural botar o Borré numa mensagem Tô de final de pesquisando ano. aqui os jogadores do Werder Bremen pra ver se eu Vê se conheço tem algum. alguém aí, cara. Quem Borré. poderia integrar o card aí? Keita é conhecidinho até. No O grande Keita. público talvez não. Talvez o Borré seja o principal jogador. Pra Fala, nós, Pedro, o né? que tu quer falar comigo? Pra nós. O goleiro da República Tcheca também. Estamos com dificuldades. Goleiro da República Tcheca. Não, realmente. A gente está falando do Tá 13º colocado do campeonato É alemão. um clube. Seria a Ponte Preta da Bundesliga? Com todo respeito à enteada do Werder Bremen. eu acho que deve ter. não. Nós temos Isso. muitos Tem as cores do assistindo. Goiás. Certa feita eu falei sobre o Huracan e a enteada do Huracan no Brasil não gostou muito. Cara, não fala Olha sobre aí. clube, É. é melhor. Melhor evitar. Vai por mim. O Diogo é amigo da torcida do Cruzeiro. por exemplo, Mas o Cruzeiro é um grande clube. Não, um o grande- Cruzeiro é gigante. Bom, tá. Mas vamos lá. Onde Então, nós vamos? não há, pelas informações que vocês receberam, não há cláusula que impeça a liberação. Tendo Sim. em vista uma negociação aberta pelo Eintracht Frankfurt. A questão possivelmente seria a cláusula de que o Bremen tem que compensar liberar. o Werder Bremen. A pergunta que eu faço é a seguinte: teria nesse empréstimo do Eintracht Frankfurt para o Werder Bremen uma opção de compra?
É uma questão, Se o não tem essa Werder informação. Bremen chegar e dizer assim, não, eu tenho essa opção aqui, eu vou... Mas aí entra aquilo que o fichar Diogo está tudo dizendo. compra. Se de fato... Isso é uma informação que nós não temos, né? E que eu, particularmente, estou tentando confirmar desde que tem esse imbróglio, tem cláusula, não tem. Que normalmente e ninguém tu responde. empresta com opção Exatamente. Não, e a teoricamente. leitura mais óbvia, se o Frankfurt quer vender o Borré e sempre quis liberar o Borré a todo custo, tanto que topou em fevereiro para o Inter, só que os valores impediram o negócio, Não, e obviamente emprestou o jogador. a Vou dizer uma coisa tendência é pra que tenha vocês. uma opção de compra. Eu vou dizer uma coisa é a pra tendência. Não, o Soteldo do Grêmio não tem opção de compra. Baseado em... Sim, só que o Santos não tem, o Santos sabe que não tem como vender o Borré, O Soteldo. O Werder Bremen quer vender e sabe como tem que vender. Baseado em um pouco de experiência. Claro. Tá? Tem duas coisas nesse negócio, na minha visão. Duas coisas. Ou os dirigentes do Werder Bremen são grandes inábeis negociais, ou seja, não sabem negociar, né? E pegaram um jogador deste quilate por empréstimo e não colocaram uma cláusula que seja de manutenção, ou a cláusula de manutenção dele no Werder Bremen Era mais alto? é menor. Menor? É menor que o valor que o Inter está querendo pagar. Porque assim, por que eu acho que é menor, tá? Porque aí me parece claro que o Eintracht Frankfurt vá no Werder Bremen e diga assim, eu tenho mais grana para receber aqui, meu amigo. E aí o Werder Bremen tá tipo assim, azar de vocês. Tá, agora vamos lá. Porque assim, O Inter não desculpa, aumentou. eu não consigo, não é que eu não queira, Tá. é que eu não consigo... O senhor está com uma certa má vontade nesse negócio, eu já reparei. Já reparei. Eu não consigo acreditar que numa negociação deste porte, entre duas equipes do futebol europeu, não haja uma cláusula de compra. Eu não consigo acreditar. Se a gente for chegar na conclusão que o Borré, né, nos valores que nós temos, são 5,5 milhões, né, para o Eintracht Frankfurt, que é o detentor do passe. Isso. A maior negociação da história do Werder Bremen é do Klaassen, meia holandês, junto ao Everton, 13 milhões de euros. Tá. 3 milhões Então, é o... Aí nós temos aqui o Carlos dobro mais Alberto, 7 milhões de euros, ao Fluminense, lá em 2008. Não são muito altos os valores que o Bremen paga por jogadores historicamente. O Werder Bremen seria um primo pobre da Bundesliga, Pode ser. né? Aí temos 7 milhões do Leonardo Bittencourt, né, junto ao Hoffenheim. O Füllkrug do Hannover, 6 milhões. Mas não é são que, assim, muitos valores despendidos pelo Werder ter a Bremen. opção de compra, por exemplo, não impede de que tenha uma cláusula de que o Frankfurt recebendo uma proposta e queira vender o jogador, ele pode vender. Só que daí o Werder Bremen tem que cobrir a proposta. Tá, mas aí eu quero Mas aí vou que tá, perguntar tu uma não coisa. Alguém já pode- tu não cogitou que pode o Bremen não sobrepor. queira comprar o Borré? Aí que tá. Essa é a parte que eu não consigo acreditar. Não, mas alguém nem cogitou que o Werder Bremen me dá uma beira desse negócio? O Inter não aumentou de Aí sim. 5 milhões para 5 milhões e meio? 5,5. sim. Era- Quem sabe esse meio não seja... Vou perder meu titular por $500 mil. Tá, Tá bom. E vamos lá, né? Tá bom. E vamos lá, o Inter não tá pagando só 5 milhões e meio de euros, né? Tá pagando 1 milhão em luvas pro jogador. Tá, mas aí não envolve o clube, né? Sim, mas o custo do negócio é maior do que 5 milhões e meio. Papai Noel já passou, Ribeiro. Nós Agora é não só chegamos lá. Dá para dizer que o que o presidente fez aqui, nesse programa, disse que o Inter teria entre 9 milhões, mais ou de menos, 8 a 9 milhões De 8 a 9 milhões de euros para gastar nessa janela. Vai gastar tudo do Borré, né? Não, na verdade, esse valor, se for parcelado, ele não computa que ele vai sair tudo do mesmo caixa, né? Ele pode dar uma entrada e mas parcelar é o resto. parcelado? Você já tem É essa parcelado. informação? Provavelmente. né? Os 5 milhões e meio são parcelados. Só que tem uma outra questão também, né? O presidente, a gente está se apegando muito nos 9 milhões de euros, mas naquela outra conta do presidente de 100 milhões daria um pouco mais de 9 milhões de euros, né? Sim, porque ele Só falou em porque ele luvas, fala em folha. Folha, 40 a 45 milhões de reais, então 55 a 60, que é mais do que 9 milhões de euros, só para contratação. Olha, eu vou dizer aqui, não ia dizer, mas vou dizer. Se o Inter fichar o Borré, o Inter já é favoritaço, no mínimo, a ser campeão da Copa Sul-Americana. Tô errado? Não. Está entre um dos, né? Não, é que Eu dois. colocaria outra palavra. Colocaria outra palavra. Se o Inter contratar o Borré, o Inter tem obrigação de ganhar a Copa Sul-Americana. Por quê? O melhor meia da América, 2023, o Inter tem, que é o Alan Alan Patrick, Patrick. foi escolhido. Uma dupla de ataque que o futebol europeu gostaria de ter, eu tenho certeza absoluta, que qualquer clube da Europa de médio porte gostaria de ter Valência e Borré juntos, tenho certeza absoluta. O Inter tem o Arantes, que é um jogador de alto nível do futebol europeu, também jogou em alto nível, né? Maurício. Agora não está lá. O Maurício, que é o jogador que o Inter quer vender por valores estratosféricos. O Rocher, que é goleiro de Copa do Mundo, né? Tem dois laterais de alto nível, na minha visão,
o Malo e o Bustos, né? O Malo até ontem jogando no futebol europeu e o Bustos um dos melhores que passou aí nos últimos anos do futebol sul-americano. Para mim o Inter tem obrigação. Um clube que tem um ataque que custou mais de 10 milhões de euros, porque Wanderson e Borré juntos custam mais de 10 milhões de euros. Tá? Esse clube tem obrigação de ganhar a Sul-Americana. Sabe que eu estava pensando agora, o Boca está na Copa Sul-Americana, né? Nós temos que Corinthians, Fortaleza... O Inter é o melhor time da Sul-Americana. É o melhor time O Inter é o melhor time disparado da Tem Sul-Americana. obrigação. Ainda Dos mais que se vão tiver um ataque disputar. de 11 milhões de euros. Isso que eu nem contei o Valência, né? Que eu não sei quanto caio custa o muito valor. nessa história da grana. Não, pelo amor de Deus. Eu só não sei se eu coloco como obrigação a partir do momento que o Inter deixa claro que a Sul-Americana não é o grande foco do Inter. Essa já é a primeira grande desculpa para perder. Não, porque o Inter poderia dizer que o grande foco seria a Sul-Americana justamente por ser a competição mais afeição do Inter. E o Inter quer a que é mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro. O Inter não tem o direito de escolher competições em 2024. Detalhe mais sobre isso. Não, o Inter é um clube que não ganha nada há 13 anos, né? Vem de eliminações duras, frustrantes para times deste tamanho, né? Que é o Melgar, por exemplo, do Peru, times que vieram aqui no Beira-Rio e conseguiram ganhar. Então, o Inter não pode começar 2024 escolhendo competição para focar. O Inter tem que focar no próximo jogo. Está incluído o Campeonato Gaúcho aí? Claro, o Inter não tem o direito de abrir mão do Campeonato Gaúcho. Mudamos, Não, hein? é o Campeonato Gaúcho. Virou Tu ganha, mudamos, tu hein? ganha, tu vai ali, faz uma festinha ali no setor sem cadeiras, vai pro vestiário, deu. Foco, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Churrascaria. Não sei se vale o Campeonato Gaúcho. Não, tem que ter. Eu já fiz cobertura de título gaúcho que os caras se reuniam no churrascaria, né? Talvez um rodízio de massa daqui a pouco. Tu Churrascaria sabe, acho que não vai. Olha como as coisas assim, mudaram, né? Eu já fiz cobertura que o cara entrava na churrascaria e entrevistava os jogadores na hoje churrascaria. é a gente entrevistava na banheira, né, cara? Tá, não, tudo bem, que eu não sou dessa época, né? Tu sabe o seguinte, esse desdém que eu não consigo entender. Não é desdém, juro é pra fato, vocês. é fato. Eu não consigo entender. O Internacional, Pedrinho, o Inter ganhou o último Campeonato Gaúcho em 2016, né? 3-0 contra o Juventude. Faz 7 anos que o Inter não ganha o Campeonato O Gaúcho. que aconteceu na última conquista de título gaúchão? Não ganha nem do Gaúchão, não ganha absolutamente nada. O Inter perdeu 7 campeonatos gaúchos, 1 pro Novo Hamburgo, 6 pro Grêmio. Como é que vocês têm, na minha opinião, a Agora cara perdeu de pro pau, Caxias, né? cara de pau, entendeu? De desdenhar o Campeonato Gaúcho. Não, Eu é consigo desdém, entender. Ribeiro, é só dar o Quer dizer, tamanho que o campeonato tem. Não, mas, Nem a federação valoriza o próprio Ribeiro, campeonato. dê a César O que é de César, o Campeonato Gaúcho é pequeno. só um pouquinho. Vou te fazer uma pergunta simples e objetiva. Mas eu quero ser. E não precisa ser engenheiro, não precisa ser economista, não precisa ter. O que é maior, 0 ou 1? 1 é maior que 0. Certo. Você está certo disso? Sim. Está certo disso. Tá bem. O Inter, nos últimos 7 anos, tem o quê? Tem 0? 0. Ah, não. Se ganhar o Campeonato Gaúcho, ele tem o quê? 0. Tem 0. Tem 0. Não, só um pouquinho. Tem 0, Ribeiro. Aí eu realmente... Pergunte ao torcedor, olha na câmera da verdade lá e pergunte ao torcedor colorado que está machucado com os anos sem títulos. Torcedor colorado, o Inter vencendo o Gauchão 2024, o Inter sai da fila de títulos? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Não, é a Me pergunta desculpe. que tu quer fazer então. Torcedor Ribeiro, o Gauchão colorado, só é ruim pra quem O que perde. é melhor, ganhar ou perder o Gauchão? É uma pergunta sensacional, Ribeiro. Olha, mas vale a tua. Não, mas a minha pergunta tá feita. O Inter ganhando o Campeonato Gaúcho, pegou o Grêmio na final, ganhou, talvez até dentro da arena, tá? Ganhou o campeonato. O Inter sai da fila de títulos ou não? Tá. O senhor não vai cobrir o Campeonato Gaúcho, né? Não, vamos, por obrigação, né? Você não cobriu o Campeonato Gaúcho. Mas pra que isso? O Inter Não faz joga, nada. né? Por mim, o Inter não jogaria o Campeonato Vão Estadual. trabalhar e ir pro interior. Faz não uma Tá, mas isso é bom, né? competição O que, e tal. o que estraga é o jogo. Tu acha? Estraga o jogo. É, especial pro Eu, Lucas se fosse tu, o Grenal do Gauchão dava folga lá pro pessoal do Aliás, Brasil. hoje eu fiz o levantamento, são 9 viagens, né? Caríssimo, Da dupla Grenal É, o até- Inter começa com Ijuí, Bagé e Santa Cruz. Semana que Gauchão é caríssimo. É, e existem algumas viagens que o pessoal é obrigado a dormir lá, né? Já mandei no Eu e-mail sei. lá, né? Eu te disse que é caríssimo, né? É caríssimo o Campeonato Não, e o Gaúcho. Colorado, como disse o Lucas Colar aqui, cara, Ijuí, Bagé e Santa Cruz. não sei pra que tão longe, cara. Por que é tão longe, cara? Cara, o estado do Rio É Grande grande. do Sul É grande, tem é grande, distâncias é grande. consideráveis, né? Assim, Mas fico feliz e de vou saber que vamos à ainda comunidade bem que de Bagé, Ijuí, É aí que tá. Ipiranga, Eu, graças a Erechim, no Deus, caso. posso dizer isso porque sempre pensei isso.
Então ninguém vai ter um vídeo meu desdenhando o Campeonato Gaúcho. Nem nosso. Eu gosto do Gauchão, acho que ele é importante. Muito bom. É uma oportunidade para a dupla Grenal visitar os seus torcedores do interior do estado. Parabéns. Acho uma barbaridade quando vão lá botar time misto. Sabe, isso aí é um desfavor, né? Para depois fazer campanha de sócio. Venham, se associem. São coisas os diferentes que tu tá consulados, citando coisa agora, e tal, né? né? São coisas e aí diferentes. chega na hora de visitar lá, vamos com os reservas. São coisas lá. diferentes. E ainda assim paga o clube inteiro coloca o preço lá em cima. É que tu tá fazendo parecer que é Aliás, os clubes que desvalorizam o campeonato, só que não são os clubes. Aliás, Vocês só um estão detalhe. desvalorizando. Nós Sim, não mas somos a os gente, clubes. Vocês não, estão a gente está desvalorizando algo que já está Deixa desvalorizado. eu dar um Essa gancho é a rápido. tua E que é opinião. desvalorizado pela Federação Gaúcha Só de pegar Futebol. um gancho rapidamente desse debate de vocês, trazer uma informação para vocês. Informação. Faz 2 semanas que o contrato da TV foi assinado apenas com o Campeonato Gaúcho, tá? A última vez a dupla Grenal recebeu 7 milhões de reais cada uma. Tá. O valor deste ano é menor, Claro. bem menor do que estes 7 milhões de reais. E detalhe, ele depende obrigatoriamente também de avanço da dupla Grenal. Deixa eu te dar uma informação adicional Tá. à tua informação. A própria Globo está pagando menos. Por isso que estão agora fazendo que deve ser muito outros bom o tipos campeonato, de... né? Não é isso. É porque está faltando grana. Não, Tá não tá faltando dinheiro. Porque o produto é ruim. Não tá faltando dinheiro, é o produto. Se o campeonato estadual fosse bom, Pergunta lá no Paulistão como é que pagaria tá a mais. verba do Paulistão. 30 milhões. 30 Cara, milhões adiantado. A Globo Pegou o não Santos. vai... Paulistão. A Globo não vai passar o Paulistão, velho. Sim, mas outras a outra empresas emissora que podem vai transmitir passar, o Gauchão. vai pagar. Bom, Tu acha que se o Campeonato Gaúcho não fosse de qualidade maior, a Band não teria interesse em comprar? Óbvio que teria. vamos mudar de assunto. Michele Silva, ontem teve entrevista do presidente do Grêmio e tal. E assim, ó, do que pôde se tirar dessa entrevista, tem algo que chamou a atenção. Isso quer dizer, então, que tem um reforço que está 90% acertado com o Tricolor, Michele, é isso? É isso mesmo, Ribeirinho. Ontem a gente acompanhou a entrevista do presidente Alberto Guerra e também do vice de futebol Antônio Brum ao nosso colega Duda Garbi, lá no Assado, no canal do YouTube dele. E a gente acompanhou o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum, falando sobre 2 nomes desconhecidos que não foram falados ainda dentro da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, 2 nomes que estão com a negociação bem encaminhada. Um está 90% fechado e o outro 50%. Então, 2 nomes muito bem encaminhados e que ainda não passou no noticiário local. A gente fica atento para saber e tentar descobrir quem são esses 2 jogadores. Vem, Diogo Rossi! Olha, Ribeiro, eu vou ser sincero, eu não sei quem são esses jogadores. Tá, o presidente e o Antônio Brum, né, desmentiram várias informações ontem no Duda. Aliás, excelente entrevista que o Duda fez com os dirigentes do Grêmio. Né? Mas eu não sei, eu não posso dizer para o torcedor aqui quem são. Inclusive, tem um dado momento da entrevista ali que eu não gostei. Né? Eu entendo o presidente, né, que ele falou ali que existem os jornalistas identificados com o Grêmio que às vezes acabam atrapalhando as coisas. Eu não gostei desse tipo de manifestação, respeito o presidente, mas não gostei. A gente não faz nada para atrapalhar ninguém, é o nosso trabalho, assim como o trabalho dele é manter o Grêmio forte, em busca de títulos, um Grêmio saudável, um Grêmio vencedor, um Grêmio campeão. O meu papel como repórter é o de dar notícias, de trazer informações para a torcida, em dado momento da minha carreira, para a torcida do Inter e para a torcida do Grêmio, hoje apenas para a torcida do Grêmio. Mas eu não sei quem são esses 2 reforços, que estão 90% contratados, segundo o presidente, e outro no meio do caminho, segundo ele, né, 50% contratado. Eu acho que esse tipo de declaração do presidente, ele gera 2 questões. A primeira, o aumento da cobrança, porque se tem um reforço 90% contratado, a torcida, e eu me incluo nisso, queremos esse reforço o mais rápido possível, porque 90% é um tapa para contratar. Não concordo. Não, mas o presidente tratou dessa forma. Eu não concordo. Tá, o presidente tratou dessa forma. Faltou assinar, faltou tudo. Pra mim tratou dessa forma. O que é 90%? Tá. É muito interpretativo. E outra essa de coisa, 90%. Ribeiro, e outra coisa, Oi? a partir do momento que tu diz que tu tem 2 reforços contratados, tu aumenta a expectativa. Mas ele não tem 2 reforços contratados. Não, um tá 90% contratado, 90%. Ribeiro. Vou não é fazer uma contratado. pergunta, tá? Quanto percentual é a caneta, o preto no branco? Quanto é que é o percentual disso? 90%.
Como assim? Desculpa, eu não entendi. Eu sou muito burro. Qual o percentual de assinatura, botar a caneta no papel? Quanto vale a assinatura em do cara no porcentagem da contrato? negociação? Não, quando tu assina é 100%. Tá, e o quanto vale isso? Como assim? Um percentual? Essa parcela da negociação. Tudo, né? Eu diria 100%. Tá, eu não me fiz entender, eu não desculpa. entendi mesmo. Tá. Não Do entendi. 100%, quanto vale a 100%, assinatura? quando o cara assina ali, Pode ser 1%, fechou, pode ser 100%. 10%, Tá, pode ser 20%, aí então pode ser é 30%, pode ser 40%. interpretativo. Eu não sei o que é 90% do presidente. Olha, eu vou dizer o seguinte, 90% contratado, só existem duas coisas para acontecer. Uma, o Grêmio não teve a habilidade de perder o jogador, se não contratar, ou o Grêmio contratou o jogador. Só existem essas duas hipóteses, Ou me desculpa. aparecer um outro clube que paga mais. Eu na Rádio Bandeirantes há pouco, na atualidade, brilhantemente apresentado por você, hoje. Ficarei por um tempo apresentando. Até o Luiz Henrique Benfica voltar das férias. Eu fiz uma pergunta. Quanto por cento o Borré é do Inter? 95, o Lucas disse. Tá. Se o Werder Bremen tiver uma cláusula lá dizendo o seguinte, não, eu não tenho cláusula para liberar... Os 5% foram maiores do que o 95%. Então, Pois é, isso. ô Ribeiro, mas eu tenho que te pontuar uma coisa. Pontue. Que eu sei que tu não tem como alcançar isso porque tu não é torcedor. Burro. Não, tu não é torcedor. Alcancei, eu sou burro. Não. Ô, Ribeiro, jamais falaria isso. Tu não é torcedor. Tu poderia dizer assim, teus valores cognitivos não estão alcançando. Tu não é torcedor. Sim, Já não foi, sou. entendeu? O meu sogro, que tá lá na praia de Itapeva Quem é nos o nome assistindo, dele? seu Joel, Alô, seu Joel, aquele abraço. ele é torcedor do Grêmio. É o Grêmio. Ele é torcedor do Grêmio. Tá. Aliás, Toda a família é gremista, Diogo? Do meu sogro, não, né? A minha sogra é colorada. Então tá bem. Tá. Tu não vai dar um beijo pra sogra, tu vai ficar Um beijo só pra minha sogra, Márcia. Detalhe, Uma pessoa inteligente, o Márcia. meu sogro, que tá sentado no sofá dele nesse momento, deve ter ido pescar essa manhã, ele assiste o Donos da Bola e pensa assim, 90% contratado? Meu Deus, é um reforço. Tá. O cara tá chegando, Aham. ele tá contratado. E se o reforço for o Luizinho Mas do Tom aí, Benci? Aí é o erro Ribeiro, da direção de comunicar. Exatamente, cara. É aquilo que tu falava sobre a expectativa do Cavani, quando veio, se alimentou e tal, lá atrás, lembra? Agora é isso. Mas apesar de não ter dado nome, né? Mas se tu vai numa entrevista e fala que tem um reforço, 90% encaminhado, tu não vai dizer que é o Luizinho do Água Santa, por exemplo. É um jogador que é um Nada reforço. contra o Água Santa. Até porque o contra Água o Santa Santos. foi vice-campeão paulista. Não vamos Foi a esquecer. base do Santos rebaixado também. Isso me pareceu uma coisa. Não foi. Não foi. Foi uma forçada de Deveria barra. ter sido, quase foi, Ok, né? Mas não beleza. Mas tu não, reforço é reforço. Não é jogador foi. para compor grupo. É Reforço é assim, reforço é o titular. Existem contratações e existem reforços. Isso. O Dodi foi uma contratação. Que lindo isso aí. Repete. Existem jogadores que são contratações e outros que são reforços. Tá, o que é um, o que é outro? Tem jogadores que vêm, um reforço. Não, ou melhor, uma contratação. E outro que é um reforço. Reforço é o que te A agrega. palavra reforço é que tu tá reforçando, né? É o que precisa ser. O que o Dodi é pro Grêmio? É uma contratação. Um cara que vai Soteldo é um compor reforço. o elenco. O Soteldo é um reforço. Olha. É um reforço. É um cara que o próprio Antônio Brum disse ontem, né, na entrevista pro Duda, que desde a metade do ano o Grêmio tenta contratar. Ou seja, nenhum jogador que o Grêmio tá 6 meses tentando é uma contratação. Ele é um reforço. Ele agrega. Tá. E esses 90% é o reforço ou a contratação? O presidente disse que são 2 reforços. Pelo discurso do presidente, né, eu imagino que o torcedor do Grêmio, representado aqui, né, pelo Diogo Rossi e por outros não oficiais, seja um jogador de impacto, né? Um jogador que seja um reforço. Eu acho que o impacto não tá nesse... Não, mas é que impacto... tudo o muito Abubacar subjetivo. pode ser um impacto. Não, muito o Abubacar é subjetivo. muito impacto. Soteldo foi um reforço de impacto? Foi. Não foi, não. Foi. Para o Grêmio hoje é. E para o Brasil também. Poucos clubes do Brasil vão contratar um jogador com a qualidade técnica que o Soteldo tem. Aí é que tá. Isso aí. Não, Isso é vamos muito respeitar a negociação que interpretativo. o Grêmio Tá? fez. Tudo é Eu- interpretativo. Quer ver, Parece ó? comentarista de arbitragem. Só um É interpretativo, pouquinho, Ribeiro, só um pouquinho. Não é. O Soteldo é um jogador de um nível técnico dentro do futebol brasileiro que poucos clubes do Brasil terão um jogador como ele. Mas tá em baixa hoje, né? Mas aí é a expertise do negócio. Tu só contrata um cara como esse se ele tá perfeito. embaixo. Ok. Tá bem. Vamos avançar? Vamos, né? Tu que manda, né? Tu é o âncora do Não, programa. quem manda é o cara do ponto aqui, o Pedrinho tá me enchendo o saco. E Vamos esse é o avançar. primeiro dia de férias do Paulinho. Hora que Primeiro. nós vamos passar, né? O que Dificuldade. eu faço agora, então? Chama a Michele e depois o Jefinho, é isso? Tá bem. O senhor tá bem? O senhor tá bem, né? Tá bem. Michele Silva, o Inter está acertando a contratação de um goleiro, é isso, Michele?
Isso mesmo, Ribeiro. O Inter está com a negociação bem encaminhada para ter Ivan, goleiro que pertence à equipe do Corinthians. O Inter já tem um acerto com o Timão. O Ivan jogou na última temporada pela equipe do Vasco, se destacou na Ponte Preta, goleiro de 26 anos que deve estar chegando no Beira-Rio. O Inter tem um encaminhamento com esse jogador que deve chegar para ser um reserva, já que Kehler não deve ficar para a próxima temporada. Ô, Colar, Diga. Para que o Inter está contratando o goleiro? Para quê? Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração nesta contratação, não neste reforço. Porque o Ivan não confirmou aquilo que se esperava dele lá na Ponte Preta, quando o Corinthians foi lá bater na porta da Ponte buscar. Tanto é que desde a Ponte Preta, talvez ele não tenha 10 jogos na carreira, entre Vasco e Zenit e Corinthians. O Grêmio tentou contratar ele. E por que isso o credencia? Eu acho que o Inter está buscando um goleiro experiente. O Inter tem vamos dizer, um trauma causado pelo Daniel e pelo Kehler. Goleiros da base, goleiros que tinham um cartaz muito bom. O Kehler ainda mais por ter jogado a Série A na Chapecoense, então tinha uma rodagem e experiência que o Daniel não tinha, de ser reserva do Lomba e do Danilo Fernandes. E quando eles entraram em momentos decisivos, eles falharam. Então agora o Inter está olhando assim, bom, o Kehler não deu esse ano, vamos repassar o Kehler, vai sobrar o Emerson Júnior e o Antony. O Antony se fala maravilhas, mas nunca jogou. O Emerson Júnior foi campeão da Copa São Paulo lá em 2020 e teve uma amostragem profissional no Figueirense na Série C. Não vai jogar. Então não vou e jogar aí nunca. O Rocher vai passar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro na Seleção Uruguaia na Copa América. Pode perder, né? A gente faz esse levantamento hoje lá com o Bruno Soares. Pode perder uma rodada de quartas da Copa do Brasil, ida e volta, e uma rodada de fase de Sul-Americana. Fora a data FIFA ao longo do ano. Não, né? com ele. E só a Copa América. Fora Isso é só a Copa eliminatórias durante o ano. Então o Inter está procurando um goleiro para ser a reserva do Rocher. Detalhe sobre o Ivan, são duas coisas. Mas né? não me empolga, só para dizer o Ivan. Duas coisas na carreira do Ivan. A primeira, de novo ele iria para um momento de carreira em que ele não se consolidaria, porque ele não vai tirar o Rocher É o do carimbo Inter. do eterno reserva. Exatamente. E outra, né, o Inter vai seguir com o mesmo problema, né? Mesmo com o Ivan, com todo o respeito. Né? Não é um demérito ao Ivan, mas o problema é o mesmo. Se o goleiro não joga, vai rodar o Ivan com o Rocher? Ele não ia para o América Mineiro? Tava fechado. Inclusive, o presidente do América, eu conversei com ele, Marcos Salum, ontem. Eles estão completamente irritados porque eles tinham um acerto. Eles estão irritados. E segundo ele conversou com o Ivan ainda ontem. O América me O irrita Inter muito sacramentou de fato esse avanço e encaminhou a contratação. O Inter está se ontem. vingando do América Mineiro. Mas para mim uma coisa fica clara, tá, isso. Ribeiro? Para mim existe uma grande injustiça com o Kehler. Eu acho que a injustiça, ponto, é um para mim é ponto. uma injustiça o que se faz com o Kehler. Fala mais sobre e isso se aí. faz uma crise em cima do... Por que injustiça? Vamos lá, os momentos importantes do Inter na última temporada foram culpa do Kehler? Passou pelo Não Kehler? foram, mas ele teve passou essa pelo oportunidade. Kehler a eliminação contra o Caxias? Não, ele não era nem o goleiro. Passou pelo Kehler a eliminação contra o Não, América? passou por todos. Não passou por ele. Não tiveram falhas clamorosas Era em o momentos Kehler no decisivos. CSA, né? Hã? Não era o Kehler no Era, CSA? ele defendeu o pênalti. Ele salva o Inter estaria eliminado. Exatamente, eu não consigo, claro, eu não estou dizendo que o Kehler é o goleiro perfeito, obviamente não defendo uma titularidade dele, mas eu não acho que ele é um reserva tão ruim que não pode Eu dar não conta acho do que recado. ele é ruim. Pô, o jogo dele contra o goleiro Flamengo no ok, Maracanã. É um goleiro ok, mas Tá, e hoje... o Ivan é mais do mas que ok. ele talvez hoje seja o que passou o Daniel. O Daniel hoje na Major League Soccer é um grande goleiro lá do Sim, porque- São por- José Earthquakes. Porque aqui nada dura, Mas, porque aqui ok, a fase do, mas ruim, é assim, do Inter é ruim. O Grando e o Breno vão sofrer a mesma coisa. A gente já falou que o Grando não é goleiro pro Grêmio, é que não é a culpa do Grando, as derrotas que o Grêmio teve, que muitas vezes o Grando salvou o Grêmio contra o Bahia na Copa do Brasil. Pergunta lá pro torcedor do Grêmio, o que o Grêmio precisa hoje? De um goleiro para Libertadores. O mais rápido Sim, mas possível. quem é que tem hoje mais de um grande goleiro no elenco, tirando o Flamengo? Que tenha dois grandes goleiros, assim, que o reserva seja um grande goleiro, mas seja O reserva. reserva do Flamengo não é um grande goleiro. Não, mas é que se a gente for pegar, é o Não, o Santos Rossi é bom goleiro. e o Santos. O Santos não tá Santos mais, é né? Fortaleza. Sim, sim, tá Não, saindo, tá tá saindo negociando, agora, tá saindo mas agora. ele ainda é Terceiro goleiro do goleiro. Flamengo. Bom pra te ver, então, é o terceiro goleiro. Que bom pro Flamengo, Pois né? é. Tem alto nível. Eu acho que é bom para o Kehler sair do Inter também. Não, pra ele é bom. Ah, pra ele é. Pra ele é Mas bom. Marcado na pro temporada Ivan passada. vir pro Inter. Provavelmente O vai América acontecer. Mineiro ia jogar. Provavelmente vai acontecer o que aconteceu com o Daniel.
Kehler vai sair daqui e vai ser um baita goleiro em outro clube. Porque aqui ninguém tem paciência. Não, mas às vezes é questão de ambiente. O Kehler hoje talvez não tenha ambiente para jogar no Inter. Não tem a confiança. Assim, ó, o Rocheta é um cara pesado e tal, né? O Inter tem sido uma torradeira de goleiros, né? Perfeito. Não, de amor de atletas, muda. Torradeira de Detalhe atletas. mais sobre isso. Não, vários atletas do Internacional passaram por essa marca, que é a marca de não ter títulos, né? Eles têm um carimbo lá, pá, não tem título, mas a culpa não é deles. A culpa é do Inter. O Edenilson, por exemplo, ele é um perdedor? No Inter foi. Sim. Pois é, mas a Como culpa não é dele, protagonista né? várias vezes, inclusive. É, mas também protagonista de quase títulos do Inter, né? Quase títulos Quase. não são Não, títulos. Pois é, mas é que a culpa não é Torcida dele. aguenta mais o Quase títulos são derrotas. Mas daí tu tem que marcar alguém, né? O Edenilson foi marcado como perdedor. O senhor está criticando, então, as Não, pessoas mas que... muito. eu Vamos pegar o Kehler, eu tô. por exemplo. O Inter contratou o John no dia 18 de janeiro. Quem é que abandona a bola junto com o Edenilson lá em 2019? Rafael Sobis. O Tem marca Inter de perdedor? Não, o Mas ele Sobis ganhou é Libertadores da bicampeão da América, Libertadores. É verdade, é verdade. Então, Viu como é muda que é? tudo, né? Depende do ponto de vista. Ele foi um campeão. Mas ele foi um campeão. Isso, o Edenilson e dado não. momento ele perdeu. Mas não foi ele que perdeu, foi o Inter que O cara perdeu. é bicampeão da Libertadores, é óbvio que tem que ser tratado diferente. Viu como depende do ponto de vista? É o que tu quer olhar. Tu quer marcar alguém, quer marcar na paleta do Edenilson uma culpa. Só isso. Não, mas o Kehler, Eu em não dado quero matar momento, ninguém. o Inter emendou aquela sequência de 5 jogos com derrotas consecutivas e todo mundo estava vendo que o Kehler tomava gols exatamente iguais. Não são culpa do Kehler, era um chute na Iguais gaveta. não, tomou um golaço do Soares. Mas lances parecidos, chutes de fora da área que ia no ângulo. Ah, mérito do batedor. O batedor talvez tenha olhado, é o Kehler no gol, vou arriscar daqui mesmo, vou bater daqui. Com o Rocher talvez não acha faça. que o Soares não bateria se fosse o Rocher? Não, eu estou dizendo que isso, Fez o golaço o de Soares falta no talvez Beira-Rio. não. Ok, beleza. Isso vai variar. Daqui a pouco o Pablo Maia do São Paulo tem olhado, vou arriscar, o goleiro não está com confiança, vou tentar bater daqui. Eu vi esse gol do Isso também é um pouco do clube, da direção, do coordenador técnico, do técnico na oportunidade de olhar. Kehler, olha só, tua fase não está das melhores, vamos te preservar aqui para não te torrar. O Mano várias vezes disse que John e Kehler tinham o mesmo nível em coletivas, e por isso o Kehler não saía do gol. Aliás, John, um bom goleiro, hein? Antônio Como é que Bruno. tá o John lá no... Tá lá, né, no Santos Valladolid. pediu pra ele voltar, né? Botafogo O estava atrás do quer. John também. Porque o Perry foi pro Lyon. Né? O Perry e o Adrielson foram pro Lyon. Logo estarão de volta os dois, tá? Não, é que Não de tem dono, bola é pra de isso. dono, né? Ele foi pro dono. O John Volta hoje pro Botafogo, era a né? ideia que o Inter tinha de ter 2 goleiros de alto nível. O John não quis. Claro, não, o reserva John não quis quero jogar. ser. Evidente. É que é muito difícil, né, gente? Vamos ser honestos, assim. É só no futebol da Europa que tu consegue ter... 2 goleiros de colocar alto na nível. cabeça dos caras, assim, ó... Tu vai jogar Liga, tu vai jogar Copa. Tu vai jogar Liga, tu vai jogar Copa. E mesmo assim, na maioria das vezes, tu não tem goleiros do mesmo nível. Não tem. Não vamos esquecer o Liverpool aí do Alisson, que em dado momento, quando o Alisson ficou fora, precisou colocar um goleiro que não tinha o mesmo nível, perdeu a final da Liga dos Campeões. Tu vê, que coisa. Não, é difícil, Vamos Ribeiro. invadir aqui, ó. O Chiclé vai me dar... Não, é que tu tá querendo ocupar o meu espaço no programa, eu entendo. Não, é que eu não sei que eu sou consigo ficar insignificante parado, do O programa. momento é de ocupação de espaço. Eu quero tanto ocupar espaço que eu fico invadido da câmera. E que tu é muito intenso, Ribeiro, jogador intenso. Ou dispersivo, né? Não, intenso. Vamos lá, ô Michele, vamos falar do Luan aí, que é o motivo da nossa enquete poker, tá? Eu quero que o Diogo nos diga aqui, né, depois que você dar a informação, os meandros dos bastidores e tal. Mas ele está fora e isso é oficial, né, Michele? Oficial, o Grêmio aproveitou, Ribeiro, as últimas horas de 2023 para poder anunciar algumas saídas. E o Luan estava ali entre os nomes da nota oficial do Grêmio, junto com Bruno Alves, Gustavinho, Soares e Turbi. E, de fato, o Luan está de saída do Grêmio, não ficará para essa temporada de 2024. E o presidente Alberto Guerra falou sobre isso também ontem no Duda Garbi. Ele disse que a avaliação sobre o Luan não partiu apenas do presidente, mas de mais pessoas dentro da arena, do departamento de futebol, de análise, do Antônio Brum, da comissão técnica, o que decidiram que era melhor para o Luan e para o Grêmio seguirem por caminhos diferentes a partir deste ano de 2024. O Grêmio tentou de todas as formas remotivá-lo, colocá-lo em dia, dar para ele toda a tranquilidade, todas as situações, tudo. Mas não deu, né? O Grêmio tentou renovar o contrato do Luan por mais 6 meses. A informação é de que as coisas não caminharam da forma como o Grêmio pensou. E aí, como a Michele bem disse ali, foi destacado pelo presidente Alberto Guerra, não foi uma decisão só do presidente. Foi uma decisão do presidente,
do departamento de futebol, uma decisão da comissão técnica e não renovar com o Luan. É importante que se diga o seguinte, o Grêmio deu ao Luan oportunidade de brilhar no futebol e ele brilhou, rei da América, campeão da Copa do Brasil, trouxe ao Grêmio a hegemonia dos campeonatos estaduais, rei da América e tricampeão da Libertadores da América, teve a oportunidade de ir embora, optou em ficar, ajudou o Grêmio, depois saiu e o Grêmio deu a ele uma segunda chance para recuperar o ser humano. Como o presidente destacou, o objetivo do Grêmio não era utilizar o Luan como jogador de futebol, era recuperar o ser humano Luan. Em 6 meses o Grêmio deu a ele carinho, acolheu o Luan, deu a ele uma nova oportunidade. Se agora como jogador de futebol se entendeu que não era mais possível que ele continuasse, tudo bem. Sucesso, né? Sucesso para o Luan, que ele tenha todas as oportunidades no futuro, né, como jogador de futebol. E eu espero que o novo clube dele o abrace muito a partir de agora. Boa sorte, Luan. Tá, eu só tenho uma coisa que motivou a repercussão dos torcedores, tá? Muito mais do que a não renovação com o Luan. A forma? A forma. Eu tenho uma visão, tá? É apenas uma leitura, tá? Posso estar errado. Ribeiro, rapidinho. Tem informação, atenção, para tudo. A gente vai voltar a falar, mas é só para deixar uma informação que surgiu há pouco com o Wagner Martins, que eu acabei de confirmar com algumas pessoas no Inter e na Argentina. Tá. O Inter está muito próximo de contratar o Lucas Alário. Isso não impede a negociação pelo Borré. O Inter tem o entendimento de que com a Copa América no meio do ano, vai perder o Ener Valencia para a seleção equatoriana, vai perder o Borré para a seleção colombiana e vai precisar ter um outro atacante também aqui. Então, esse atacante será o Lucas Alário. O Inter avançou nessa negociação. O Inter nunca disse oficialmente que não contrataria mais o Alário, só que mudou o percurso para seguir tentando o Borré, que era o grande titular. E agora a informação que também já está lá na Argentina. O River já tomou conhecimento disso. O River não conseguiu o avanço que o Inter conseguiu e o Internacional está próximo de fechar um acordo com o Lucas Alário. Já vamos debater sobre isso. Só quero terminar a questão do Luan, é o seguinte, tá? Eu vi a forma como foi anunciado dentro de um pacote de vários jogadores, incluindo o Luizito Soares na nota, como uma proteção. Porque se tu faz uma nota só sobre Luan, nossa, aí eu especulando se o Luan se comportou, se não, o que aconteceu. Eu vi assim. Mas eu concordo, tem gente que acha que não, que daqui a pouco foi uma coisa muito simples, sem sal e tal, e que o Luan mereceria uma outra coisa, não sei. Mas eu acho que esse papel já foi feito pelo Grêmio, como o Diogo disse, né? Na contratação, teve a venda da camiseta em leilão também, né? Sim, o Grêmio usou muito bem a imagem do Luan. Eu acho que muito da saída do Luan é uma escolha do próprio Luan, né? Se o Luan tivesse topado ficar até o final do Gauchão, acho que ele teria ficado. Pois eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que tentou se criar um ambiente de crise por esse fato. Eu ouvia ontem aí as pessoas falando sobre isso e tentou se criar algo onde não há. O tamanho do Luan, ele jamais vai se diminuir na história do Grêmio. Mas hoje ele não é um jogador profissional de Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje é outra situação. E assim, ó, a nota é para fins de contrato, tá? Ou seja, o Grêmio informou oficialmente que o contrato do Luan acabou. Ponto. O presidente deixou bem claro, ainda fez esse adendo no Duda ontem. Se porventura, em algum outro momento, se optar em fazer um outro contrato de uma outra circunstância, se fará. Quer dizer que vai fazer? Não quer dizer. Mas assim, dia 31, era protocolar. Aqueles 5 contratos acabavam, aqueles 5 contratos não estavam em negociação para sair, para permanência, e o Grêmio optou em informar. Gente, isso não diminui em nada o tamanho do Luan no Grêmio. Um dos principais jogadores da história do Grêmio, rei da América, tricampeão, fez um gol na final da Libertadores que eu jamais vou esquecer. Eu estava lá, eu vi, tá? Só ele e o Pelé ganharam Libertadores na Argentina. Ponto, é isso. Não vamos diminuir o Luan ou diminuir a história dele por causa de uma nota. Pelo amor de Deus, querem criar crise? Encontrem outro clube para armar crise. Vamos dormir. Me desculpa aí. Qual foi a tua outra frase? A história está dita. Só ele e o Pelé fizeram um gol em final de Libertadores na Argentina. O Fernandinho também. O Fernandinho não fez? Ah, Ribeiro, eu quero colocar o Luan. Te deitar, rapaz. Deixa o Luan, né, o Messi. O título é meu. Meu Deus do céu. Deixa eu mudar de assunto até para me perder. Só o Pelé e o Bressan ganharam Libertadores da América na Argentina, tá? Grande Bressan, um abraço. Um abraço pro Bressan. Tem que respeitar um pouco mais o Bressan também. Eu não me esqueço do que aconteceu. Eu também não me esqueço que ele jogou uma baita de uma partida em La Fortaleza na final da Libertadores.
Eu não me esqueço. Tá bem, tá bem. Tá. É que a minha memória não é seletiva, como a de alguns. Tá bom. Aqui o senhor não vai diminuir o Grêmio. Só quero dizer isso. Tá na hora do almoço, né? Tá, é fome, eu acho. Ô, Colar, Diga. eu não entendi, assim. Me explica aqui, porque nós estamos com certas dificuldades, assim. O Inter vai gastar uma banana, e é uma banana de dinheiro pelo Borré. Tá. E aí vai contratar o Alário. Para quê? O Lucas Dias acabou de explicar, né? Mas o Cudê te vira para administrar isso aí. É que a gente vai chegar na conclusão aqui no programa um dia, nós já estivemos muito próximos disso, tá? Mas a gente está quase. Tá. Que é melhor a gente contratar jogadores piores, porque eles vão ter que ser administrados e vão ter que dar uma sobreposição. Eu imagino lá o Marcos Braz no Flamengo pensando assim, não vou trazer o Pedro para jogar com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, não vou trazer. A gente não bateu na tecla que o Inter não tinha banco? A gente não bateu nessa tecla? Vou te O fazer uma Inter, pergunta. o Inter Ribeiro, poderia ter uma ido melhor pergunta, uma se perguntinha. tivesse um banco melhor. É melhor tu contratar o Lucas Alário ou manter o Luiz Adriano hoje? Eu gostaria que, para ser o terceiro atacante, desse uma chance pro Lucas. Mas por que seria o terceiro atacante? Porque vai ter Borré e ele vai descer. E o Cudê não joga com 2? Sim. Então seria o primeiro reserva. Tá. Agora, Aproveitando o incêndio, agora eu quero só me entender... forma o time do Inter aí, tá? Quem é que vai marcar esse time do Inter? Eu quero saber como é que paga as contas. Faça a pergunta. Como é que paga as contas, né? Mas aí entrou dinheiro da Liga, né, velho? Entendi. Entrou dinheiro da Liga. Eu imagino os credores do Internacional com dinheiro da Liga entrando. ele já bateram mas na aí porta, vai né? parecer invejinha do senhor que não tem dinheiro no Não, Grêmio lá. eu pago as Aí- minhas contas em dia. Ah, mas nós estamos falando de dupla Grenal, cara. Isso? Eu pago as minhas contas em dia. Não é o que parece, né? Tem gente que tá reclamando aí. Querem De reclamar, dívidas aí. provem que está atrasado. Havia um combinado, foi pago em dezembro, era o combinado. Clube nenhum do futebol brasileiro não tem dívida. Não, tudo bem, o É. Inter tem 600 milhões em dívida. E está contratando 2 jogadores, um de 5 milhões e meio de euros. Parece que o senhor tá com invejinha. Não, eu só Parece. quero saber de onde saiu todo esse dinheiro do Real Madrid do Sul, né? O Real Madrid causa certos problemas, é melhor um outro clube. Né? O Daí aí, Barcelona, Colar, do Sul. tá? Que bom, tá Não, felicidade. eu acho que o Alário é um jogador que também tem alguns problemas. Eu acho que esse jogador, se fosse o escolhido, a gente já teve esse debate aqui, né? Se fosse ele o escolhido e não vier o Borré, é uma frustração. Porque o Alário, ele já foi um grande jogador no River Plate, campeão da Libertadores em 2015, fez carreira no Leverkusen, hoje está lá no Eintracht Frankfurt, mas é um jogador que também não está nos planos do clube alemão e vem de um período de inatividade. Ele não joga 120 dias? Ele passou 120 dias. 120 dias parado por um problema de joelho, então ninguém sabe como ele vai voltar. É claro, ele vai passar por um período de pré-temporada, uma adaptação. Mas nesse no quesito o gauchão, Inter se tem vier. crédito. De analisar jogadores que vinham de problemas físicos. Porque o Arangues, olha aí, o Inter foi lá com um médico E o na Dalbert Alemanha. veio e também não jogou. Não, mas daí é questão técnica o Dalbert. né? Será? O Wesley Ele passou também por não lesão. jogou. O Wesley Moraes também. Ah, é que o Wesley Moraes, ele dilacerou É que o Wesley seu Moraes joelho, ele é teve outra outros coisa, problemas é. além do joelho. não Ele tô tinha um sabendo. problema de pedra de sal na garganta. Vou tomar café, tô com sede. Ele tinha muita sede. Eu prefiro que a gente vá pro Muita intervalo E agora. nós vamos pro break e nós já voltamos. Estamos se complicando de graça, né? Estamos se complicando de graça. Oi, gente, tudo bem? Deixa o like aí na nossa live no YouTube, os donos da Bola RS. Se você não fez, por favor, faça. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. Antes de mais nada, feliz ano novo. Porque aqui nós não somos azedos como o Diogo Rossi. O que eu disse pra ele hoje pela manhã. Dioguinho, feliz ano novo. O que muda na minha vida? Não, feliz ano novo. Novas possibilidades. Novas possibilidades. Novas metas, novos objetivos, novos sonhos, novos títulos, novas competições, novos elencos. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. Felipe Pereira disse, paguem o Cascavel. Guilherme Vieira tá na mesma vibe aqui na nossa live. É a hashtag do colar, né? Hashtag do colar. O Afonso Pates falou um negócio tão feio no nosso chat da live que eu não vou nem citar, de tão feio que ele falou. Repense suas atitudes, viu, Afonso? Deixa eu ver aqui. O Felipe Pereira falou sobre o gramado da Arena não estar bom. Inclusive, o presidente Alberto Guerra falou sobre isso ontem, né? Diz que é um dos problemas mais difíceis de resolver, né? Que toma mais tempo dele. Feliz ano novo, Biro. Tamo junto, cara. Sempre na nossa live por aqui. Michele, é deles ou nossa?
Eu sou minha, né? Já falei pra vocês. Eu sou minha. Lucas Dias está de férias? Pergunta Carlos Henrique. Lucas Dias está no programa, meu amigo. Você estava dormindinho? Você estava dormindo durante o programa? Acabamos de falar aí de Alário, o Lucas Dias falou. Beijo. Olha, as pessoas aqui não estão conseguindo se entender, né? O mais revoltado, por incrível que pareça, é um gremista. Diogo Rossi está revoltado com a notícia de que o Inter, além do Borré, está contratando o Alário. Por que será que ele está revoltado? Eu quero saber uma coisa, hein? Deve ser muito ruim jogar nessa tal de Alemanha aí, né? Porque os dois eram um reserva do outro na Alemanha. Agora um vai ser reserva do outro em Porto Alegre. Vem uma... Agora eu tava Porto Alegre é maior tá? em tudo mesmo, rapaz. É isso. Os colegas da TIC Sports na Argentina confirmaram a informação também sobre o Alário muito avançado com o Inter. E eles trouxeram que o River decidiu não avançar no negócio com o Alário pelo longo período de inatividade. O Alário, para quem não lembra, ele não joga uma partida oficial desde, não sei se o pessoal lá em cima, é março ou abril, quando ele teve o problema no joelho. As desculpas começam ali. Mas ele voltou a jogar agora. Quando tu perde é muito incrível. Ele jogou um amistoso agora pelo Passaram o final de semana inteiro lá em Punta del Este com o cara, agora não, vamos avançar porque Ribeiro, tá isso é parado. incrível. A gente nunca perde, né? No futebol sim, ninguém perde nada, claro, é impressionante. É que nem o Grêmio, ou ganha empate ou é roubado. Né? Isso é uma verdade, na verdade, né? O Grêmio tem sido bastante roubado, né, ultimamente. É verdade. Olha o Campeonato Brasileiro que nos tiraram, por exemplo. Isso aí. Bom, sobre o Borré e o Alário, eu só estou impressionado nisso, né? Um era reserva do outro na Alemanha e agora virão jogar no Brasil um para ser reserva do outro. Os dois podem ser titulares daqui a pouco. Né? O Valência vai embora, então? Não sei. Futebol não tem contrato de titularidade. Tá, eu só quero saber quem é que vai marcar nesse time do Inter. Mas é que tem mais gente para chegar do ainda. Arangues, né? Quem marca é o adversário, né, Ribeiro? Quem corre é a bola. Famosa frase. Tudo nas Quem costas corre do é a Arangues. bola, quem marca é o adversário. É a nova edição do Sele Inter, isso? Não, o Coloradão tá demais, é incrível. Agora o... Tá acusando demais o golpe, O Diogo tá que é um abraço, cara. Tá Tá um incrível. abraço. Sabe que eu tava ouvindo esse final de semana? Eu sou um... Funes Mori tá chegando. dormir, Não, essa? Óbvio que vou. Funes Mori tá chegando. Eu sou um ouvinte assíduo de rádio, tá? Boa. Há muitos anos. Não que eu tenha muitos anos, mas há muitos anos. Eu tava ouvindo o Leonardo Oliveira, um abraço pra ele, que tá lá na Espanha, né, o comentarista da Rádio Gaúcha. Ele disse que quem sai pro Borré entrar é o Johnny, é a opinião dele. O Johnny, não. Depende, né? Jogar o Arangues de primeiro Isso, volante. pra ele sai o Johnny e entra o Borré. Tá. Um abraço, Léo. Foi Beleza. o que o Cudê Coraçãozinho fez. aí na Foi Espanha. o que o Cudê Que fez marca? nos últimos jogos. Arangues e o resto. Ele disse assim, marcação, jogadores intensos Marcação e tal. por zona. Eu não tô... Léo, por favor, isso vai chegar em ti. Eu não tô menosprezando. Eu também concordo contigo que eu acho que o vai acontecer é isso. A primeira tentativa é a saída do Johnny e a entrada do atacante. Mas que vai ficar faceirinho, Na verdade, vai ficar. essas contratações aí é uma leitura, tá? Não é uma informação. O Inter tá também pensando na saída do Maurício, que é quem deve sair para entrar eles. E entra mais um volante no time. Vamos falar mais sobre Claro, isso vou deixar amanhã, na manga tá? amanhã, pode deixar. Em nome de Poker, resultado final da enquete, vamos lá. Bem, puxa para mim aqui. A direção do Grêmio acerta em não renovar com o Luan? Sim, não consegue mais render 57%. Não poderia ter espaço no Gauchão, 43%. Só que eu acho que poderia ter espaço, o Grêmio também queria, mas o Luan não quis, né? Então, ficamos assim. Volta para mim. Olha aqui, ó. Na Rádio Bandeirantes, você fica com a Pitlock comandada por quem? Calvin Corrêa. Calvin Corrêa. Siga o apito, quem quer que seja o apresentador. E nós aqui vamos fazer a passagem para ele. Olha, semaninha final antes das férias, senhor Alexandre Mota, é isso? Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todos os Boa integrantes dos Donos da Bola. Contagem regressiva para o descanso merecido. É verdade. Tá bronzeado o Mota, né? O Mota, pra quem não sabe, o Mota cortou o cabelo e aparou a barba. Eu percebo. Tá bronzeado também. É verdade. Estive ontem, fiz um bate-volta em Capão da Canoa. Fui buscar meu filho, é pequenininho, não sabe andar de ônibus ainda, tem 22 anos, o Guilherme. Fui buscá-lo, fiz um bate-volta e tomei um pouquinho de sol, que é bom, né? Vitamina D, né? Claro. Aliás, se fosse para esse litoral norte, que só as praias depois do Réveillon estão todas limpas, né? Como é bom, né? Impressionante. E verdinho, o mar verdinho. Não, e as pessoas não jogam lixo na areia. Teve esse lado. Inclusive, falaremos sobre esse assunto no programa de hoje. Um exemplo escancarado, um festival da falta de educação nas areias de Capão da Canoa na virada do ano, né? Lamentável, não só
na faixa de areia, como também na Avenida Beira-Mar. Teve confusão assim de sobra, gente que já saiu não disposta a pular as 7 ondas, mas saiu disposta a causar confusão. A gente vai falar muito sobre isso também. Tá bem, então tá bem. Ó, coraçãozinho para vocês. Tá bem. Tá? Um beijo. Amo vocês, meus amigos. Estão todos aqui no meu coração. Tem gordura no coração? Tem. Preciso melhorar? Preciso. Precisa, Colesterol tá alto? Tá. Mas vai melhorar, tá? Vai melhorar, Eu vai vou melhorar. emagrecer. Meu projeto de vida para 2024. Eu quero emagrecer e encontrar um grande amor. Vai conseguir porque tu merece. Amém. Beleza. Tá? Que Deus Tudo contigo. te ouça, Não, tá bom? vai conseguir, tenho certeza. Beijo disso. pra você, hein? Até mais. Beijo pra vocês. Agora é comigo, terça-feira, 2 de janeiro. Fica comigo agora.